tá joia. Olha só, hoje na nossa aula de história nós vamos retomar um assunto que nós já conversamos bastante, que são as comunidades. Você sabe que nós acabamos nos relacionando uns com os outros e criando laços, vínculos afetivos, né? Nós frequentamos lugares onde nós compartilhamos ideias, temos coisas em comum, não é? Lembre que coisas em comum são aquelas coisas que são do interesse das pessoas que estão ali, há um mesmo interesse em determinada coisa, então nós temos aquilo em comum. E isso, obviamente, nos aproxima, sim ou não? Certo? Então, as comunidades, elas acabam criando laços. E você pode perceber que a família, como nós já vimos, é o primeiro grupo em que nós temos laços ali, coisas em comum. Mas nós sabemos que ao longo das nossas vidas, nós acabamos nos envolvendo com outros grupos de pessoas e acabamos desenvolvendo também coisas em comum com essas pessoas. Por exemplo, a escola, depois o trabalho, tá bom? Ou uma atividade esportiva, uma atividade religiosa, tá? Então, são lugares que reúnem pessoas que têm coisas, pensamentos, ideias em comum e acabam criando ali um vínculo, uma amizade, certo? Isso é muito importante. E você sabia que o lugar de origem das pessoas também acabam se tornando um vínculo para elas? Por exemplo, nós temos comunidades que são feitas por descendentes de africanos. São as comunidades quilombolas. As comunidades quilombolas, elas são compostas de pessoas que têm descendência africana, ou seja, em comum, elas têm a origem, né? Todas elas são descendentes dos povos africanos e a história, né? Os bisavós, tataravós eram escravos, lutaram para serem livres. Então, essas pessoas, elas acreditam nessa luta contra o racismo, por exemplo, né? E elas acabam ali interagindo na sua cultura, seu modo de vestir, né? Nas histórias que ouviam dos seus antepassados. Então elas têm bastante coisa em comum. Isso, mesmo que elas não sejam da mesma família, elas acabam se aproximando por causa dessa história em comum. E na apostila nós temos também uma outra comunidade bem interessante, que é a dos pescadores. Nós vamos ver durante essa semana e a próxima sobre comunidades e histórias em comum, não é? Então, temos também os pescadores. Aí, nesse caso, eles são unidos por uma prática, por uma atividade que eles desenvolvem há muito tempo. É coisa que o pai passou para o filho, que passa para o filho. Isso vai se arrastando as gerações e se tornam famílias, comunidades, vilas de pescadores. É bem bacana. Então, tudo isso tem a ver com as histórias que ligam essas pessoas e que elas têm em comum, certo? Aproximando e trazendo ali um vínculo afetivo, de carinho e compartilhamento de histórias, certo? Isso é bem bacana porque ao longo da nossa vida, com certeza nós vamos fazer parte de grupos assim, onde nós nos identificamos ali com a realidade daquele grupo, certo? Então nós vamos ser aí estimulados a pesquisar ainda outras comunidades durante essas 2 semanas que nós vamos estudar sobre isso, para que você conheça ainda mais o papel importante das comunidades, inclusive para preservar a história antiga dos antepassados, não é? Porque as pessoas vão trazendo essas histórias através das comunidades e essa cultura ela vai se perpetuando, ela vai ficando ali no meio daquele povo por muitas gerações. Isso é história, certo? Beijo da Proaline e até a próxima aula.